Agora nós vamos para a nossa revisão de história, lembrando que essas revisões elas servem para as provinhas que estão vindo por aí, certo? A nossa primeira unidade. E nós vamos falar sobre as mudanças que acontecem no nosso corpo, desde quando a gente está dentro da barriguinha da nossa mãe até os dias de hoje, certo? Então, vamos começar com uma foto de um bebezinho muito gostosinho, certo? Onde vocês vão observar tamanho, levanta um pouquinho, Cláudia. O tamanho do corpinho dele, dos seus membros, os braços, as pernas, certo? O formato do seu rosto, tamanho de cabelo, vocês podem observar que ele está com a touquinha para poder esquentar ele, certo? O jeitinho que ele fica, como é o tamanhinho do pé dele, olha só, como é muito pequenininho, certo? Porque aqui é um recém-nascido, ele tem alguns dias de vida, tá bom? Na nossa próxima plaquinha, a gente já vai ter uma criança maior, que aí é mais ou menos quando a gente está com 5, 6, 7 anos e começam as mudanças dos nossos dentes. Eles começam a cair, a troca do dente de leite para o dente de osso, que é o dente permanente, certo? Lembrando que a gente deve fazer sempre a higiene dos nossos dentes, escovar bem, passar fio dental, tá bom? E isso é um processo natural que acontece, é uma mudança que acontece com o nosso corpo. Observem que o rostinho dele já é maior, os olhos dele já são mais aflorados, o cabelo maiorzinho, mais comprido, certo? E ele está arrancando um dentinho, há uma troca desse dente. Na nossa próxima placa, nós vamos estar indo para a adolescência. 13, 14 anos, e aí onde há grandes mudanças, principalmente no nosso corpo. Começam a nascer pelos e entre outras coisitas mais. Observem que aí as meninas já começam a usar o cabelo maior, usam seus penteados diversificados, os meninos, alguns meninos gostam do cabelo mais comprido, certo? E a gente consegue perceber mais os traços dos rapazes e das moças, certo? A gente cresce também no que diz respeito à estatura, lembrando que as meninas crescem até os 21 anos e os rapazes até os 18, mesmo eles ficando maiores do que a gente. Isso não é justo, mas tudo bem. Na nossa próxima plaquinha, nós vamos ver a fase adulta, quando as pessoas já estão numa fase onde elas estão grandes o suficiente para poder tomar suas decisões, trabalhar, certo? Executar atividades as quais elas não podiam fazer desde quando nasceu até a sua adolescência, onde a gente adquire novas responsabilidades e isso faz com que o nosso corpo mude também. Quando a gente adquire novas responsabilidades, há mudança no nosso corpo, no nosso jeito de vestir, na nossa postura, e tudo isso faz parte da mudança que acontece no decorrer dos anos, certo? E por último, nós vamos mostrar a plaquinha bem legal, e eu espero que todos nós possamos viver essa fase, que para mim é uma das melhores fases, que é a fase dos idosos, certo? Onde a gente pode aproveitar mais as nossas amizades, porque a gente já viveu bastante, a gente já trabalhou, a gente já construiu a nossa família, e são pessoas que podem ter um momento de lazer maior por já estar podendo descansar das suas atividades, do seu dia a dia, da sua jornada. Lembrando que é sempre bom, independente da idade, a gente praticar atividades, a gente estar no meio dos nossos amigos, certo? A gente conversar, sempre estar com alguém, certo? Porque ficar sozinho nem sempre é legal, a não ser quando a gente precise para fazer nossas orações, certo? Entre outras coisas. Então, essas são mudanças que acontecem no decorrer do tempo, desde quando a gente se encontra dentro da barriga da nossa mãe até agora. Se vocês pegarem uma foto de vocês quando vocês eram bebezinhos e comparar com vocês agora, vocês vão ver quanto vocês mudaram. Claro que tem traços que permanecem por toda a vida, que se você olhar uma fotozinha bebê sua e você olhar você agora, você vai saber que aquele bebê é você, porque ali são os seus traços, mas você cresceu, suas unhas mudaram, seus dedos alongaram, seus braços estão maiores, os pelinhos também já estão maiores. Hoje você pode usar um cabelo maior ou menor, dependendo, porque quando a gente já tem uma ideiazinha, a gente já começa a dizer: não, mãe, eu quero meu cabelo desse jeito. Não, mãe, eu não gosto de prender, eu gosto de deixar ele solto.
certo? E aí é onde a gente vai adquirindo algumas características que também fazem parte do nosso crescimento. Lembrando que a gente não tem como evitar isso. A gente tem que saber lidar. Tem coisas que podem assustar. Ah, eu mudei, eu estou muito magrinha, tia, estou com medo. Não, você tem que ver. Se você está se alimentando bem, se você faz exercícios, isso é normal, às vezes acontece. É justamente porque os seus ossos estão se alongando, você está crescendo e você começa a perder um pouquinho da massa muscular. Mas aí lembrando que você deve estar sempre se exercitando e fazendo uma boa alimentação, tá certo? Isso vai acontecer com todos vocês, como já vem acontecendo desde quando vocês foram gerados na barriguinha da mãe até agora. No caso da tia Claudiane e da tia Cláudia, a gente já está indo para a terceira fase, que é a fase dos idosos. Nós já estamos na fase adulta. Então, muita coisa não vai mudar tanto. O que pode mudar? O nosso peso, a cor do nosso cabelo, que daqui uns dias vão estar grisalhos, mas a tia dá uma pintadazinha para desdobrar, né? E assim, os dentes, a gente tem que ter um cuidado maior, porque a gente vai tendo uma perda de cálcio, tá certo? A diferença para a idade de vocês, para nós, as mudanças são bem menores. A de vocês é um pouquinho maior, é mais perceptível do que a nossa, tá certo? A tia Claudiane não cresce mais, a não ser para frente e para os lados, certo? Diferente de vocês. Aí vocês daqui uns dias vão estar maior do que eu vou conversar com vocês assim: meu Deus do céu, esses meninos foram meus alunos, eles estão gigantes. Certo? Porque a fase de vocês é justamente dessa, de meninos bem grandes. E se preparem para essas mudanças, tá certo? Legal! A nossa agendinha dessa aula de hoje de História, da revisão de História, é atividade em folha. E para melhorar mais essa atividade, eu quero lançar um desafio para você. Vocês terão que fazer um cartaz das mudanças que aconteceram na família de vocês. Vocês vão utilizar os personagens das suas famílias e vão montar as fases. Pega uma pessoa que represente a fase da criança bebezinha, maiorzinha, adolescência, a fase adulta, até a parte do idoso. Lembrando que vocês vão utilizar os personagens das famílias de vocês, tá certo? Nós não queremos que vocês peguem fotos aleatórias. Vocês vão utilizar as suas fotos, a foto da sua família, e vão selecionar de acordo com as fases que vocês viram na aula. Tá bom? Tá joia? Valeu! Beijo!